Boa noite a todos e todas. Nós estamos começando mais um Diálogos, essa série criada pela Companhia Nova de Teatro, em meio a essa quarentena, para refletir sobre questões referentes, não é, a esse momento que nós estamos atravessando, sob diversos prismas, do ponto de vista político, do ponto de vista das artes, do ponto de vista da espiritualidade, convidando diversos pensadores, filósofos, artistas a refletir sobre esse momento. Hoje nós temos o prazer de conversar com a Monja Coen. Ela acho que já deve estar aqui entrando daqui a pouco. Eu tô aguardando a presença virtual dela, e enquanto isso vocês vão chegando, vão entrando, para que a gente possa começar daqui a pouquinho esse bate-papo especialíssimo. Lembrando que nós estamos acostumados a fazer o diálogos às segundas, quartas e sextas, né? Mas hoje, por uma questão de agenda, nós estamos fazendo às 20 horas. Perdão, nós estamos fazendo às 20 horas numa quinta-feira, tá? Então é isso que nós estamos nos propondo hoje, por conta das agendas também, né, dos convidados. Então, estou aqui aguardando um pouquinho, vendo se a Monja Coen ela entra, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Então isso é importante. Sim, eu tô zen. É o espírito do nosso bate-papo hoje, né? Que ótimo. Estou aqui aguardando. Lembrando, pessoal, que essas conversas elas ficam depois gravadas no IGTV. Então vocês podem acessar depois, divulgar, porque são conversas públicas e de interesse público. Então é importante que chegue para o maior número de pessoas, né? E também nós estamos disponibilizando essas conversas em nosso canal no YouTube. Então convido vocês a curtirem aqui a nossa página, a também curtir a nossa página no YouTube, porque lá as conversas também ficam gravadas, e aí vocês podem, enfim, divulgar, podem conferir os outros encontros, né, que nós tivemos aqui com outros convidados, e enfim, vocês podem fazer aí um máximo de proveito dessas conversas, que confesso que estão sendo conversas aqui muito inteligentes, muito propositivas e necessárias nesse momento tão sensível, né, para nós. Esse momento de tantos acontecimentos aí planetários, né? Então é importante que, se vocês puderem, se inscrevam lá na página e divulguem essas lives, tá bom, gente? Boa noite, Vincent, boa noite, Rosa, boa noite, Amauri, boa noite, Arnaldo, boa noite, Renato, boa noite, Rafael, boa noite, Kim. Tanta gente legal, querida, entrando. Boa noite, Dirceu. E a Monja Coen já está aqui. Essa presença maravilhosa e iluminada dessa noite. Vamos fazer essa transmissão com ela. E agora? Já está muito alto isso aqui. Tá certo. Arranjei um tripé.
É a primeira vez que eu estou usando, hein? Pronto. Aí deu. Olha, boa noite, Monja Coen. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo. ótimo. Eu Eu demorei para entrar entrei. porque tinha uma coisa que aparecia aqui que eu não conseguia tirar, mas deu certo. Não, eu entrei, fui conversando com as pessoas, né, dando alguns recados e tal, e aí teve uma que falou para mim: Nossa, você está zen hoje? Ai, que bom, tá vendo? É isso aí, eu vou chamar um povinho aqui, ó. Nossa, que bom. Eu estava fazendo agora a missa de sétimo dia, assim, Aham. online, para Suzana Amaral. Você conheceu? Suzana Amaral foi uma Sim, grande sim, diretora de cinema. sim, 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 sim. Escreveu A Hora da Inúmeros Estrela, né? filmes Um filme premiadíssimo. nos deixou, né? E ela tinha 9 filhos e 20 netos. Nossa. É tão interessante você ver uma pessoa que conseguiu isso, né? Ter Aham. essa vida familiar e a vida de diretora de cinema, professora de cinema, né? Ela foi Professora de em várias cinema. escolas, linda, linda. Eu a conheci, ela frequentava aqui, ela trazia o neto dela para vir fazer meditação aqui comigo, ela Maravilha. bem gostava do budismo, né? Fez o Então foi filme A Hora muito, da Estrela, lindíssimo. é lindo, né? E Lindo filme. ela E é Lindo filme. interessante, agora o neto dela está dando continuidade ao trabalho dela, um filme que ela começou a fazer, não sei qual era, e ele está continuando agora. É bom isso ver, né? É, E a vida não termina com a morte da pessoa, né? Mas tem sempre, você passa o bastão e gerações seguidas vão continuando o seu trabalho, né? Então não tem fim o processo. que Muito maravilha. Que sim, memória bonita que você traz para iniciar essa conversa não de uma foi? grande artista. É. E ela que me apresentou para o Sganzerla. Olha, Quando ele estava já outro grande doentinho no artista. hospital, ela pediu que eu fosse lá e que Aham. e a Helena Inês estava lá, e a Helena Inês me contou uma coisa tão interessante que Sganzerla, quando eles se conheceram, deu para ela o livro Tibetano dos Mortos. E que Olha, ela então estava lendo esse livro para ele já estava no finzinho da vida mesmo, né? Teve um aham. tumor cerebral, estava no hospital do câncer, e ela estava lá, ela disse assim que ela falou, agora eu entendi por que ele me deu esse livro. Porque ela disse, só Olha, agora que eu estou lendo para ele, para acompanhar a passagem dele. E naquela época ela fazia uma peça de teatro. oi? Será que travou aqui? O pessoal disse para ela, o personagem se tornou realidade. Quando eu Olha, apareci, porque eu estava com a roupa, o hábito da mesma cor que ela estava usando no teatro. São sim, coisas interessantes, né? ela fez uma peça, Os Sete Afluentes do Rio Ota. Isso mesmo, foi essa mesma. Exatamente, E foi nessa época que o Sganzerla morreu. exato. Ele tava no hospital e eu fui lá, fiz as preces e tudo, conheci a Jean, o André. O André tem vindo muito aqui, ele se tornou um discípulo, pratica zazen. E ele fez uma peça interessante, Tchakov é um cogumelo, você chegou a assistir? Chekhov é um cogumelo, sim, tá lá. Não, Tá lá a presença da Monja Coen, tá ali, olha, povoa, o Zen Budismo tá ali como não foi, presença não foi forte lindo e aquilo? marcante. Ele ficava sentado em zazen a peça inteira. Sim, é Foi muito lindo, lindo. é Então, lindo, é tem lindo. esses Que relacionamentos todos. E aqui a Suzana Amaral é que me apresentou, que me fez ir lá no hospital para fazer os ritos funerários. Né? Antes ele não estava morto ainda, os ritos que a gente chama do travesseiro. No lugar que a Aham, pessoa vai morrer, você reza, você fala para a pessoa, né? Porque é bom dizer para a pessoa que está morrendo, sabe? Tem gente que aham, acha que não pode falar que está morrendo. Não, você vai ficar bem. Sim, vai ficar ótimo, morto. Mas é bom saber isso. Não pode fingir que vai sarar. Vai sarar do quê? Da vida? A vida a gente não sara, a gente morre um dia. Eu fiz isso com meu pai, com a minha mãe, pessoas muito queridas para mim. E não é com pouco caso, ao contrário. Quando os médicos dizem não tem mais jeito e agora vai, a gente fala com a pessoa, se prepare, você está indo embora. Esse corpo aqui não tem mais condições de sobrevida
Então se despeça de tudo e de todos e vá para a luz. É isso que a gente faz. E hoje foi esse dia. Eles mostraram trechos de filmes dela, de gravações, os filhos falando da mãe, a mãe que trabalhava tanto, que não cuidava tanto dos filhos, porque estava sempre. E ela dizia assim: o cinema é minha vida. Isto é minha Uau. vida, o resto é secundário, mas quando eu estou filmando, nada mais importa. Não tem nada que seja mais importante, não tem sexo, não tem comida, não tem nada. Aquilo é minha vida. Falei, nossa, isso é uma vocação verdadeira, né? É lindo, né? É esse poder da arte que ela tem, que ela desperta, né? Em nós. E já que você evocou tantas pessoas queridas e importantes e referências para nós, artistas, e amantes da arte, não é? Eu fiz aqui uma pauta de perguntas, né, no campo Ok, da bora? espiritualidade que são importantes, mas você trouxe um dado tão bonito e tão sensível, não é? Que eu vou começar por essa pergunta Ok. relacionada às artes, não é? Porque as artes, ela tem sido muito atacada, né, por esse governo já há algum tempo, não é? Os artistas, não só os artistas, mas cientistas, profissionais da saúde, historiadores, pessoas ligadas ao campo do pensamento, né? Mas especialmente as artes. E as artes, Mão Jacóin, elas têm desempenhado um papel importantíssimo nessa quarentena. Porque as pessoas estão lendo, as pessoas estão vendo filmes, as pessoas estão vendo transmissões de peças de teatro online, as pessoas estão vendo óperas, as pessoas estão vendo, passeando pelas exposições e museus no mundo. É E verdade, aí, né? e aí eu fiquei pensando assim, né, no papel da arte mesmo, né, ela tem esse poder, né, de Teve, iluminar, de apontar, de trazer o belo, não é? teve uma coisa importante que a filha, uma das filhas da Suzana Amaral falou isso, perguntar para a mãe, mãe, o que é um bom filme? Diz que ela assistiu os filmes em pé. Ela entrava numa sala de espetáculo e ficava em pé. Porque se estivesse ruim, ela saía bem brava de lá. E os filhos falaram, mas mãe, então o que é um filme bom para você? Ela disse assim, é um filme que quando acaba, você vai com ele para casa e você continua pensando. Isso é um filme bom, que faz você pensar. E eu acho que a arte tem isso, ela nos faz pensar, ela nos faz refletir, ela reflete a realidade. Se a gente lembrar dos primeiros jograis, os primeiros atores de teatro que iam representar nas cortes, e por que eles representavam nas cortes? Geralmente o que estava acontecendo ou o que podia acontecer, para que as pessoas, inclusive o rei, a rainha, se dessem conta de onde é que eles estavam. Então, ela sempre foi uma revelação, de uma forma, às vezes brincalhona, engraçada, de outras vezes dramática e triste, mas uma revelação da realidade. E é uma maneira de nós mostrarmos a realidade para as pessoas, né? E tem Uhum. a beleza da luz, das imagens, de como que você filma, ou como você cria um ambiente de teatro, um cenário. Tem cenários que às vezes não tem nada e dizem tanto. Eu fui com com o Renault, da GNT, ele me levou para o Japão, eu já estava no Japão, ele pediu para eu ficar mais uns dias, junto com a Fernanda, e a gente foi gravar no Teatro No. O Teatro Ai, que No, lindo. então, o chão é de madeira, de tábuas grandes, o palco, né? O Sim. resto é tudo tatame, as pessoas, mas o chão é de madeira e na parede a única coisa que tem pintada no fundo do palco é um pinheiro. Não tem cenário, nunca se põe cenário, nunca põe nada, porque não precisa, é só aquele pinheiro. É de uma riqueza tão grande essa simplicidade que a gente pode chegar, mas para a simplicidade ter sentido, ela precisa ser muito boa, né? Não é qualquer coisa que é simples e bom. E no Japão fala muito de wabi-sabi. Wabi-sabi é um tipo de pensamento estético em que falta alguma coisa. Não pode estar completo. Se falta, é melhor.
Então, até em caligrafia, um grande calígrafo, ele não faz a caligrafia bem certinha. Ele faz com uma certa liberdade em que até falta alguma coisa. E esse faltar é que vai fazer ficar bonito. Esse seria o sabe, é sabichi. É um pouco triste, está faltando. O que falta? Mas é isso que faz mais bonito, não é? Porque a gente acha bonito, é a lua bem cheia, assim. E a gente fala, a lua bem cheia é muito linda, mas se tem uma nuvem, é mais linda ainda. A nuvem passando, fazendo desenhos, né? Então, conta a história uma vez, eu gosto muito da cerimônia do chá, e havia um professor de chá, Sennorikyu. Ele foi um menino muito levado. Assim, passava as noites nos bordéis, era todo animado, tal, bebia muito. E um dia ele viu uma princesa coreana sendo levada prisioneira, que vão entregá-la ela para o Shogun. Então, mas ele, por alguma razão, se apaixona por ela perdidamente, porque ele se apaixonava com muita facilidade, e a moça era linda, e ele resolve fazer comida para ela e tal, e um dia ele foge com ela, e a ideia é que eles dois se matassem. Então ele faz um chá e põe veneno, só que ela bebe primeiro e ele, na hora de beber, não bebeu. E ele corta um dedinho dela e põe esse dedinho numa caixinha que ele leva a vida inteira. A vida inteira ele leva essa caixinha. Mas o que é interessante é que uma vez, aí ele vai se tornar um grande professor do chá, tendo atravessado essa tristeza de que a pessoa amada, ele mesmo tinha feito morrer, e ele vive com essa dor, essa tristeza, ele vira monge. E depois de se tornar monge, se torna um mestre de chá. E um dia um senhor feudal pede que ele quer comprar peças de arte, que ele está muito interessado em peças raras. Então tem várias pessoas que levam tapeçarias, pinturas, desenhos, e ele se atrasa, e tem um senhor que convidou e falou assim, nossa, você se atrasou, o que foi? Não, eu estou aqui, cheguei. E aí os outros começam a rir, porque o que ele trouxe é uma caixa preta de laca. E o pessoal rindo, falou, nossa, o senhor está até bravo que não tem nenhuma peça aqui que valha uma coisa muito boa. Ele comprou umas coisas assim, mas sem muito interesse. E ele não diz nada, ele abre a porta, ele tira a tampa da caixa, abre a caixa, ela é toda preta por dentro. Ele tem do lado um cornelzinho que tem água, ele joga essa água dentro da caixa e ajusta. E o que tem lá no céu? A lua. Uau. E era uma lua cheia. E a lua cheia fica num ângulo perfeito dentro dessa caixa. Não é no meio, não, meio de lado assim. E aí esse senhor dá todo o ouro que ele tinha para ele. Eu falo, essa sensibilidade que a gente chama o wabi-sabi, né? Não estava cheia de ouro, não era coisas muito raras, era a simplicidade de que a lua é refletida numa pocinha d'água. Não é lindo isso? Isso é a beleza da vida, né? Isso é é esse lugar, né, do despertar um encantamento para a vida, né? Isso é muito bonito na arte, né? E eu acho que você trouxe exemplos assim tão bonitos, tão refinados e tão simples, né? Porque no Teatro Novo você pode atravessar um deserto dando 3 passos, não é? É tudo decodificado, né? O choro, você chora, você colocou a mão aqui, você está chorando, não é? É tudo gestual, é tudo codificado e é muito bonito, não é? Muito bonito. Como que você sente? Qual a sua percepção sobre esses acontecimentos planetários que nós estamos vivendo hoje, por exemplo? A pandemia, pois é. Exato. Pois é, então tem várias. Bom, vamos imaginar que realmente tenha sido feita. Eu estou chamando um povo aqui. Vamos imaginar que ela tinha sido feita mesmo pelo morceguinho. Então você vai imaginar, o morcego é um animal sensível, né? E tanto que ele vive por radares, né? Ele tem uma sensibilidade que ele sabe tudo o que acontece pelo som, faz e volta e ele sabe. Você imaginou pegar um monte de morcegos e trancar numa jaula? Isso gerações e gerações. Então, na medida que nós entramos nesse meio silvestre e tiramos esse elemento do seu elemento natural, nós estamos causando um desequilíbrio interno.
Então, o coronavírus, que vivia muito bem nessa espécie, eles tinham uma simbiose, ele não matava o morcego, nem fazia mal para ele, e ele não fazia mal para o coronavírus, ele encontrou um lugar que deixou de ser estável para ele, desequilibrou. Na hora que desequilibrou, ele sai, ele vai procurar um outro hospedeiro. E o que ele tinha perto era ser humano. Então, ele começa a contaminar ser humano, porque ele está procurando um lugar para ele se estabilizar. Só que entre nós, alguns de nós o recebem bem, que não temos efeito nenhum, nem ficamos resfriados, nem nada, né? Então, tem algumas pessoas que têm a condição que pode conviver com o coronavírus em tranquilidade, mas tem outros que morrem. E entre viver em tranquilidade e morrer, há um espaço imenso, né? Vários sofrimentos, dores, tem distúrbios, não é só respiratório, tem de todos os tipos de doenças que a Covid-19 pode causar no ser humano, né? E isso tem a ver um pouco com o nosso descuido, com o meio agreste, meio natural, meio silvestre, que a gente vai invadindo, vai pegando, como se essa terra fosse para nós fazermos o que quisermos dela, sem o menor cuidado com as outras espécies. Agora, não é vingança, né? A terra não se vinga. Elas são causas, condições e efeitos. Então, nós fomos criando tantas causas e condições que acabaram sendo perversas para as outras formas de vida e que isso retorna. A segunda opção é que o vírus tenha sido criado num laboratório. Aí nós temos uma coisa seríssima, né? Então, nós vamos começar a ter as guerras virais que já existiam há muito tempo. Eu tenho uma aluna que mora comigo, a minha discípula, e ela estava me contando, mas monja, isso existia desde a antiguidade. A senhora não sabe o que eles faziam nas guerras de antigamente? Eles jogavam coisas nas pessoas, cheio por exemplo, abelhas dentro. Eles jogavam uma bola cheia de abelha, a pessoa recebia, era todo picado, parava de se lutar, que é uma guerra viral. Você põe um veneno nas pessoas. Então, não é uma novidade isso, que nós humanos procuramos criar meios de controle, de domínio sobre outros povos, mas acabou, se é que isso foi de um laboratório chinês, acabou prejudicando sua própria população e o mundo, que ainda está nesse vai e vem. Isso é um aspecto, né? O nosso descuido com o meio ambiente, o nosso descuido, que se foi no laboratório, também foi um descuido, deixar o vírus escapar. E outra coisa é você pensar que ele revela que nós somos uma mesma espécie. Nós podemos ter cor de pele diferente, formato de olho, nariz, de intestino, mas nós somos uma única espécie biológica. As nossas diferenças são importantes, mas temos uma coisa em comum, que somos seres humanos. Então, para esse vírus, qualquer um de nós humanos serve. Ele não faz seleção entre este ou aquele. Nós é que respondemos de forma diferente. Mas isso não significa que somos iguais, mas que somos semelhantes. E temos que apreciar as diferenças também. Então, tem dois aspectos aí, um do meio ambiente e outro de mostrar a nossa semelhança. Agora, como que cada um de nós responde a esse isolamento social, como cada um de nós responde ao vírus, é diferente. Tem uns que negam. Não é nada, não vai acontecer nada, eu saio sem máscara na rua, porque, afinal, eu sou uma mulher forte, um homem forte, eu acredito no presidente Trump, eu acredito no presidente Bolsonaro, e não estou nem aí. É um vírusinho, é um resfriadinho. Outros vão no extremo oposto, não vou sair nunca mais de casa, está acontecendo, que pavor, não chegue perto de mim, porque isso é muito contagioso, eu vou morrer e não quero morrer. Então, tem esses dois extremos. Entre os dois extremos, tem inúmeras possibilidades. E cada um de nós está respondendo de uma forma. E algumas pessoas perguntam para mim, como vai ser depois? Eu falei, não sei, é só quando a gente chegar lá. Como que seremos depois? Não sei. Alguns de nós, como você bem disse, vão apreciar esse momento para se envolver mais em movimentos artísticos, ouvir músicas, ver filmes, peças de teatro, novelas na televisão, enfim, tem uma porção de possibilidades e há pessoas que vão refletir. Podemos viver com menos. Se o mundo para, o buraco de ozônio fecha, os animais ficam mais saudáveis e mais alegres. E em Veneza, que é uma cidade que cheira mal, tinha peixe naqueles canais que não tinha nada há anos.
De repente, um bando de cegonhas cor-de-rosa pousaram na cidade de Veneza. O que é isso? Quer dizer, a natureza se alegrou quando nós, humanos, paramos de poluir tanto a Terra, de destruir tanto a Terra. Então, é uma reflexão importante que nós podemos fazer. Vamos andar mais a pé, vamos andar de bicicleta, vamos usar transporte coletivo, sabe, carro só em momentos muito especiais. Não é todo dia para ir na esquina, para ir no supermercado, vai a pé, caminha. Então, acho que a gente aprendeu, alguns de nós aprendemos algumas coisas. E surgiu a solidariedade. Pessoas que foram compartilhar bens, comida, alimentos, campanhas, bem lindas. E surgiu também o quê? Aqueles que começaram a vender remédios mágicos falsos, que falsificaram aparelhos respiratórios, que falsificaram vacinas, que falsificaram testes. Como pode, né? No meio de uma pandemia dessa, com tantas pessoas morrendo, e tem uns que agora nem importa, estão morrendo, não tem importância, vai morrer mesmo. Gente, cada morte dói. Eu acho que tem alguns canais de televisão e algumas revistas estão fazendo um trabalho importante no mundo todo, né? O nome de todos esses, quem são essas pessoas? São pessoas, seres humanos. E não são pobres e velhos, como eles disseram que ia ser. Tem crianças sendo contagiadas, jovens contagiados, atletas que não têm doença nenhuma, zero, jogadores de futebol, que estão no máximo da sua potência como jovens, homens saudáveis, né? Estão contaminados e alguns morrem. Então, nós estamos numa situação que é muito instável. Mas se você prestar atenção, uma coisa que Buda sempre dizia é: não há nada seguro neste mundo. Nós criamos uma ideia de estabilidade que não é verdadeira, porque tudo está o tempo todo se movendo, nada é fixo, permanente. A única coisa permanente é a impermanência. Aquele autor Bauman, que fala do mundo líquido, Bauman, Bauman. ele diz a mesma coisa, a única coisa permanente é a impermanência. Isso é o que Buda falava há 2.600 anos. E nós achamos que nós sabemos o que vai acontecer. Se eu não souber o que aconteceu, eu fico muito aflito. O que eu digo para as pessoas? Fique aflito. Perceba a sua aflição, sinta. Perceba a sua respiração. Eu acho que atores trabalham muito com isso, né? E é muito importante. A gente sabe que o processo respiratório, ele muda as nossas emoções. E se você tiver em controle da respiração, eu não posso controlar meus pensamentos. No começo, não. Depois de algum tempo, você consegue. Mas no início, você só percebe: nossa, pensei isso, pensei aquilo, que feio, pensei... Tudo que você pensar é natural, é do ser humano. Não precisa ficar julgando, condenando. Pensei coisas horrorosas. Que legal, né? Esse pensamento também passou por aí. Mas não torne isso uma ação. Não haja. Perceba que esses pensamentos existem. E depois, com o processo de práticas meditativas, você pode escolher como pensar. Você percebe o pensamento vindo e você fala: não. Eu lembro quando eu comecei a meditar, tinha uma menina, era em Los Angeles, na Califórnia. E eu sempre tive o cabelo curto, porque minha mãe trabalhava fora e cabelo comprido para criança é muito chato, né? E eu queria ter cabelo comprido, nunca tive. Quando eu fiquei mais maiorzinha, eu deixei crescer, mas nunca foi aquele cabelão, aquela coisa que eu achava linda. E chego lá no Zen Center de Los Angeles, tem essa moça. Então, cabelo loiro, olhinhos azuis, loira, com aquele cabelo até a cintura farto, uma coisa linda. Eu um dia estou fazendo zazen, estou pensando: eu vou puxar o cabelo dela. Eu só pensava isso em meditação. Eu vou puxar aquele cabelo, porque eu estava com inveja, né? Eu queria destruir aquela pessoa que tinha aquela coisa que eu gostaria de ter. E a gente que vem aqui do sul, né, dos latinos, loiro de olho azul parece que é Deus, né? Porque a imagem de Jesus é até essa, né? Loirinho de olho azul, que é mentira, que ele nunca foi lourinho, né? Mas, enfim, então aquela fantasia de que aquilo é mais bonito, e a menina me incomodava muito. E no processo, nisto, o nosso professor começou a falar. Ele fez uma palestra no meio da meditação. E eu comecei a perceber: nossa, por que em vez de pensar em puxar o cabelo dela, eu não faço uma trança? Por que eu não faço um carinho numa coisa que eu estou achando bonita, em vez de querer arrancar e puxar?
Então, a gente consegue mexer com as nossas emoções quando você percebe. Em vez de dizer, não pense isso, para de pensar em puxar o cabelo dela, eu só ia pensar em puxar o cabelo. Na hora que alguém falou alguma coisa que tocou em algum lugar em mim, eu percebi. Por que eu quero destruir uma coisa que eu acho bonita? Eu não preciso destruir. Eu posso apreciar de outra forma. Então, nós podemos trabalhar o nosso processo mental e escolher os pensamentos. Escolher de que maneira eu penso a realidade. A maioria das pessoas acha que não, mas pode. E o primeiro passo para a estabilidade emocional é respiração. É inspira e solta devagarzinho. E centraliza, não é verdade? Maravilhoso. É lindo isso, não é? É tão simples, né? É maravilhoso. Eu lembro uma vez eu vi a Jean Sganzerla, ela estava numa peça, era ela, o André, e acho que até, não lembro se a Helena Inês também estava. Mas eu só lembro que a peça começava, ela sentada numa cadeira, respirando. E ela respirava assim. Então a peça já começa com um drama, né? Uma pessoa respirando desesperadamente, a gente sabe que tem alguma coisa muito forte acontecendo. E é isso que a gente trabalha, a respiração consciente, porque se está todo mundo com ansiedade pensando, o que vai acontecer, como será o futuro, como será o mundo amanhã, o novo normal, não vai ter novo normal, tem uma nova realidade, que não é normal. Nós estamos vivendo um tempo de exceção. Poucas pessoas viveram uma pandemia como esta. Tivemos peste, tivemos várias coisas, mas como esta é a primeira vez, pelo menos a nossa geração, a minha, a sua, uma geração anterior à minha e várias depois da sua, essas todas estão tendo isso pela primeira vez. E eu gostei do presidente de Portugal que disse assim, o que mais, ele é professor, né? Está todo mundo tendo Sim. aulas virtuais e tudo. Ele disse assim, a maior aula que vocês estão tendo é essa experiência. Experimente o que está acontecendo e não se esqueçam. E contem para os seus filhos, netos, bisnetos, que houve um momento que não tinha ninguém nas ruas, que todos estavam com medo, que havia uma doença invisível, que ninguém podia pegar e que não sabia se a cura. Não é uma coisa interessante de pensar que esse é o grande Interessantíssimo. aprendizado? Nós estamos aprendendo alguma coisa. Alguns Esse é não. um, esse é um momento, seria um momento de plantarmos sementes? Assim, com certeza, sempre é momento de plantar sementes, né? Mesmo que a gente não veja essas árvores crescerem, nem aprecie seus frutos ou suas flores, mas é momento sempre de plantar sementes, de perceber como nós podemos viver de uma forma diferente que vai ser benéfica para o maior número de pessoas. Não é benéfico para mim. É como fala a máscara, né? A máscara não é bom para mim, é bom para todos que estão à minha volta, porque eu posso estar contaminada e não ter noção. Eu não sei. Eu não sei, não é porque eu tenho 73 anos que se eu ficar contaminada eu vou morrer para o hospital. Pode ser que não, eu posso estar contaminada agora e nem sei, não sinto nada e tudo está bem. Mas alguém mais frágil ou alguém que não responda tão bem ao vírus se aproximar pode até morrer. Então, para não matar ninguém, a gente usa máscara. E não é daquele de qualquer jeito, né? Tem uns que põem no pescoço, uns que põem para tirar, tira com as duas mãozinhas. São as mínimas coisas. E a gente se surpreende, né? Com a negação, com a repressão, a censura. Eu fico tentando entender esses personagens históricos que estão agindo dessa maneira, né? De onde tiraram isso? Que tipo de educação tiveram, né? Que tipo de treinamento foi este que cria? Será que é tanta a dor pode ser tanta e a incapacidade de lidar com a situação é tão grande que eu crio fantasias sobre a realidade, né? A negação da realidade. Eu não imagine que tinha pessoas que diziam que até o número de mortos era mentira. Não era mentira nada, imagine que estavam enterrando caixão vazio. Você acha que alguém enterra caixão vazio? Imagine. Quer dizer, estão me chamando. As fake news são muito fakes demais, né?
são tão fakes que a gente... Eu já vou. Não, é uma loucura, né? Eu fiquei pensando aqui, refletindo sobre essa questão do isolamento. Que o isolamento ele fez com que muitas pessoas se voltassem para dentro de si, não é? E tivessem mais interesse pelas questões espirituais. Você acredita que isso permanece após a pandemia ou é um momento de, ai meu Deus, eu preciso me agarrar a algo, eu preciso... E aí passou, não, tá, tô liberto. Eu acho que alguns de É um momento de transformação? Para alguns de nós, sim. Os nossos níveis de capacidade de aprendizado, de maturidade, para esse maravilhamento com a existência, são diferentes, nós não somos iguais. O sonho e a utopia seria que todos despertassem. Que uma situação tão dramática como a gente está vivendo, tão dolorosa, eu digo que nós atravessamos a pandemia nos corta, nos atravessa, ela nos rasga por dentro. E que com isso nós temos que procurar a cura. E nós estamos procurando a cura, não só na medicina, mas também na arte, no prazer de viver, no autoconhecimento. Então, alguns de nós vamos sair muito melhorados daqui. E vamos poder manter isto, porque não vamos nos esquecer. Eu acho que uma coisa que o povo judeu faz e que é muito... que a gente devia manter é não esquecer a história. O que aconteceu conosco, e vamos rememorar todos os anos para que a gente não perca a memória histórica e a gente, se lembrando, não repita os erros do passado. Não é para repetir, é para não esquecer, para não repetir mais o que não foi benéfico. Então, acho que é um momento interessante. Alguns de nós vamos despertar, sim. E tivemos essa oportunidade, estamos tendo essa oportunidade de fazer um treinamento fechado. Alguns sozinhos em casa, outros com familiares, alguns estão brigando com os familiares, e é momento de criar harmonia, de trazer mais amor para dentro de casa, em vez de só pensar em divorciar, porque tem o Zé querendo divorciar. Falei, não precisa divorciar. Não é momento de discutir relação. Não é momento de ficar bebendo muito. Tem gente que está se embriagando. E quando se embriaga, começa a falar o que não deve, passa dos limites. E aí a outra pessoa que não se embriagou tanto vai perceber o que falou, e aí vai ficar ferida. Para que isso? Para quê? Querendo que passe logo o tempo, eu quero me anestesiar para passar logo. De novo, é uma fuga, é uma negação do que está acontecendo. E nós temos que viver cada instante da nossa vida com plenitude. Está inteiro onde estamos. E apreciar isto. Apreciar até a dificuldade, a dor, o sofrimento, e senti-la, não fingir. Não pode maquiar a dor é dor. Quando eu comecei a fazer zazen, meditação, e minha perna doía muito, fui falar com a monja, que era minha orientadora, ela disse assim, grite de dor. Mas grite internamente, não fuja da dor, não finja que não está acontecendo, não queira aliviar a dor. Só existe uma maneira, é penetrar a dor. Então eu lembro que eu sentava em zazen como se eu estivesse gritando. E aí, o que acontecia? Na hora que você se torna a dor muda de figura. Ela entra em outro lugar, ela continua. Mas não é mais uma briga, eu não quero que pare, não quero que acabe. Então, em vez de querer que a pandemia acabe, em vez de querer saber como vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 dias, aprecie que você está vivo aqui agora. E a sua vida está se manifestando agora, nesse instante. E é bom apreciá-la, gostar de estar vivo. Você pode fazer escolhas de programas para assistir, peças de teatro, viajar por museus, viajar por bibliotecas. Tem muitas obras gratuitas oferecidas agora nas redes sociais. É uma maravilha o que nós temos. Um processo de aprendizado, de crescimento, desenvolvimento inigualável. E já que estamos em casa, podemos usar isto. Não fiquem só fazendo faxina, né? Eu já fiz bastante, mas chega uma... Não precisa tanta faxina também, né? A casa estando limpa, tá bom. Tem gente que vai com a mania da limpeza, porque limpeza é prazeroso, né? Então, uma coisa suja, você passa o pano, eu falo que é prazer imediato, né? Logo fica limpinho. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer.
Não ficar só pensando, vou arrumar armário, limpar a casa. Isso é uma das coisas. Se a gente conseguir dividir o nosso dia para ter um pouco de atividades físicas, mas mentais principalmente, pensar, ir além do pensar. Nós falamos que meditar existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. E é lá que você encontra a essência do seu próprio ser. E essa essência é vazia. É lindo isso. É lindo. Eu preciso Você ir, falou de amor, já está me chamando. relacionamento. É? Você falou de relacionamento nesse sentido, se relacionar, não é? Nesse momento, é um grande aprendizado para a nossa É, evolução. Né? com todos, com você mesmo, com seus vários personagens internos, conhecê-los com intimidade. Quando alguém vem bater no seu botãozinho da raiva, você fala, vai chegando, vou ficar com raiva. Fiquei, isso é raiva. Legal. Mas aí você não age na raiva. Você sente, você respira a raiva e você escolhe a sua resposta. Isso é ser dono de si mesma. Isso é ser senhor, senhora de si mesmo. Escolhe como que você responde ao mundo. Não é só reação. Empurrou, expurro de volta. Xingou, xingo. Ou fico triste, fico bravo. Não. Olha só. A gente vê essas pessoas, né, agressivas, aquela reunião de ministros no dia 22 de abril, dia da descoberta do Brasil. Os palavrões. Eu fico pensando, será que os portugueses nos navios estavam assim, cheios de palavrões? Vai ver que estavam, né? O navio chegando, Cabral com a turminha deles, todo mundo chegando, odeio índio, sabe lá, né? De onde vem tanta coisa estranha, né? E a gente fala, poxa, são hábitos de linguagem que a gente pode mudar. Às vezes é bonito dizer, olha como eu sou liberal, eu falo palavrão mesmo, eu falo o que eu quero. Eu falava muito palavrão quando eu era jovem. Eu era jornalista adora falar palavrão, né? E minha mãe dizia, minha filha, escolha a palavra certa. E tem um determinado dia eu resolvi, não vou mais falar palavrão. Não vou, pronto. Resolvi que não falo mais. Difícil. Não falava, mas pensava, de vez em quando escapava um. E depois você vai criando um hábito. Nós podemos ser o que a gente quiser. E, de repente, da posição que a gente está, o papel que a gente representa em cada lugar, esse personagem, você tem que se tornar o personagem, não é isso? É uma coisa que hoje também a Suzana Amaral falava para os atores. Ela disse assim, eu não dirijo atores, eu provoco para que você se torne o personagem. Dirigir é uma coisa muito autoritária, eu não dirijo ninguém, não. Lindo isso, não é? Como é Lindo. que faz com que a pessoa se torne o personagem? Como é que você faz com que uma pessoa se torne um presidente da República? Um grande, um bom presidente da República. É possível, mas essa pessoa tem que se oferecer tem que se disponibilizar Ele não pode lutar contra isso. Dizer, não vou mudar. Não, a gente muda. E a mudança é boa, não é má. Começar a ouvir bons conselheiros, né? Nós todos precisamos de bons conselheiros que possam nos ajudar a fazer essa travessia, a fazer as nossas mudanças. E tem sempre que ser para o bem coletivo. Não se pode censurar a arte. Não se pode censurar manifestações de arte. De maneira nenhuma. Eu tenho que. Ah, sim. Por último, nós estamos aqui encerrando nossa live. Eu tenho só uma última pergunta que é qual o grande aprendizado desse momento sob a ótica budista? Primeiro, nós experimentamos a impermanência, nada Uhum. fixo, nada contínuo, mas ao mesmo tempo existe uma continuidade e estamos todos interrelacionados. Nós pertencemos à mesma net, à mesma trama da existência. E o que você faz, fala e pensa, mexe na trama da existência. E na hora que você se percebe como um ator que realmente é um protagonista da sua história e da história do mundo, você pode mexer nela e transformar. Né? I Can't Breathe, do George Floyd, nos Estados Unidos. Né? É isso. É E como é que isso. são os movimentos agora contra o racismo? Estão acesos. E o que a gente viu nesses momentos de pandemia? Diferenças sociais, diferenças econômicas berrantes, ficou tudo escancarado. E é preciso fazer alguma coisa a respeito. Não é para esquecer, não é para dizer acabou e pronto, não é problema meu, é problema nosso.
E é um problema nosso de ter uma democracia participativa, que a gente participe de grupos e exija dos nossos governantes, administradores, que tomem providências. Agora estão terceirizando, né? Água e esgoto. Seja o que for, mas tem que ter. Tem que ter água e esgoto em todos os locais do Brasil, do mundo. É um absurdo as pessoas viverem na imundície, pegando água cheia de lixo para fazer comida. Não pode. Então, eu acho que tudo isso que ficou escancarado, o racismo, as diferenças sociais, feminicídio, homofobia, tudo isso ficou muito escancarado, né? Abriu-se esse leque, a caixa de Pandora, né? Aí diz que a última coisa que não saiu foi a esperança, né? E aí tem alguns filósofos que dizem, esperança não é bom, não. Esperança é uma coisa ruim, porque eu só estou esperando que aconteça, eu estou parado, e eu não estou apreciando o agora. E toda a prática do Zen é dizer, aprecie o agora. É aqui e agora que você está, que é o ponto de virada, que é onde você se transforma e transforma o mundo. Não é lá, não é se eu tiver isso, se aquilo acontecesse. Onde você está é o lugar onde você transforma a realidade, a sua e de todos nós. Ou seja, sejam bons atores. Transformem-se nos personagens. Se é filho, seja um bom filho. Se é pai, seja um bom pai. Se é marido, amante, seja um bom marido, um bom amante. Mas o que você fizer, faça com excelência. Faça o seu melhor. E você vai ver que você vendo, o mundo vê. E você vendo, e você satisfeito com você, o mundo fica satisfeito também. Nada. É outra coisa que a Suzana também dizia, não faça de qualquer jeito, não empurre com a barriga, faça bem feito, né? E vá atrás daquilo que você quer. Não espere que não caia do céu. Você constrói a realidade. E eu acho que isso essa pandemia está nos mostrando. Nós construímos. E somos muitos. E vamos construir isso bem bonito para o bem de todos os seres. Que maravilha! Bom, Jacói, muito obrigado por essa participação, por essas falas maravilhosas, iluminadas e que trouxe tantas reflexões importantes para nós. Nós, como companhia de teatro, nós estamos muito felizes de estar promovendo esses debates com pessoas tão importantes, de diferentes campos de pensamento, porque a gente sente que é uma contribuição valiosa para o campo do pensamento e, consequentemente, depois para tomar, né, as ações, as medidas, enfim. É isso mesmo. E a gente tem convocado essas inteligências a refletir, a dialogar conosco, não é? O teatro também é o lugar, ele é essencialmente o lugar do pensamento, é a ágora do pensamento, e isso é muito, muito importante para nós. Eu só queria dar um recado antes de terminar, que vocês que estão nos acompanhando, curtam aqui a nossa página, nós também temos o nosso canal no YouTube, esses debates eles ficam depois disponíveis no YouTube para que vocês possam passar adiante essas mensagens que são importantes, né? E nos acompanhem aqui. Amanhã nós vamos ter o Babalaiô Ivanir dos Santos, vamos falar de religiosidade e de matrizes afro-religiosas. E na segunda-feira nós vamos conversar com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que vai vir aqui falar com a gente sobre cultura, sobre educação, sobre uma série de questões importantes. Bom, Jacói, muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite. Muito obrigada. Onde é que você fica? Eu estou em São Paulo, aqui na Rua Augusta. Na Rua Augusta, está tão pertinho. Eu estou do lado do estádio do Pacaembu. Quem sabe ano que vem a gente se encontre. Logo eu vou meditar aí com você. Bem-vindo. Até mais. Muito obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.